Nós vamos para a parte 14 de nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E o título de nossa mensagem hoje é Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados os mansos. E nós estamos ainda na introdução do Sermão do Monte, que é o trecho das bem-aventuranças. Faz parte da introdução do Sermão do Monte. Vamos ler do versos 1 ao 12, mas a nossa mensagem será sobre o verso 5. Mas nós vamos ler na íntegra para contextualizar. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Até aí, amém. Graças a Deus. Então aqui são as famosas bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças em que Jesus declara quem são os verdadeiros abençoados por Deus. Quem são aqueles que Deus verdadeiramente há de derramar as suas bênçãos. E no verso 5, ele fala sobre a bem-aventurança de Deus sobre os mansos. E aqui, nesta manhã, eu quero conversar com vocês sobre qual é o significado de ser manso e qual é o significado de herdar a terra. Existe aqui uma caracterização de um tipo de pessoa, que são os mansos, e a esse tipo de pessoa uma promessa é feita. A promessa é a promessa de herdar a terra. No contexto original, uma grande dúvida, um grande motivo de aflição que as pessoas tinham é que quando eles olhavam ao seu redor, aquele povo crente, aquele povo que cria em Deus, eles sabiam que Deus era o Criador dos céus e a terra, que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e tudo muito bom, mas eles poderiam observar que aquele mundo, aquela terra que Deus criou, estava sob o domínio dos romanos. E estava sob o domínio dos romanos e essas autoridades romanas, esses governantes romanos, de forma geral, eles não temiam a Deus, eles não criam em Deus. Então a dúvida que muitos poderiam ter e que muitos têm até hoje é porque muitas vezes os ímpios dominam. Por que que os ímpios têm poder sobre a terra que Deus criou? E no contexto deles, em Israel, por que que os ímpios tinham poder e autoridade sobre a terra de Israel, que era a terra que Deus deu aos seus antepassados, os descendentes de Abraão? E é nesse contexto que nós vamos entender a bem-aventurança de herdar a terra. Vamos começar entendendo isso, voltando para o livro de Gênesis. Vamos ver a origem da terra lá no livro de Gênesis, a origem do homem sobre a terra, Gênesis capítulo 1, para a gente entender sobre o que Jesus está falando no Sermão do Monte. Gênesis capítulo 1, nós lemos sobre a origem do homem sobre a terra. No 6º dia da criação, Gênesis 1, verso 26, nós lemos assim:
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aí. Então nós vemos aí que o homem foi criado, no verso 26, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Dentre outras passagens, Colossenses e Efésios, as epístolas de Paulo a Colossenses e aos Efésios explicam. A imagem de Deus, no qual o homem foi criado, não é uma imagem física, né? Você olha no espelho assim, aí você vê que você é meio gordinho, aí você pergunta: será que Deus é gordinho como eu? Será que ele tem a barba como eu? Não é uma imagem física. Que tipo de imagem e semelhança é essa? É que o homem foi criado para refletir a Deus, refletir reflexo em sua inteligência, em sua sabedoria, em sua santidade, em sua pureza, em sua justiça. Ou seja, o homem foi criado para ser justo, semelhante a Deus que é justo. Para usar de inteligência, semelhante a Deus que é inteligência. Então, os atributos de Deus, as perfeições de Deus, aquilo que caracteriza Deus como Deus, o homem foi criado com características semelhantes. Observa que ele diz semelhante. Semelhante não é igual. Semelhante quer dizer que é parecido. Então, quando você usa a sua inteligência para chegar lá no domingo à tarde, antes da aula, Filhos à Luz de Cristo, você faz um cafezinho, você faz um bolinho, você está usando da sua inteligência para criar algo, não está? Assim você é parecido com Deus. Você está criando algo, você está fazendo algo, e assim você está refletindo a imagem de Deus que existe em você. Aí você pergunta: muito bem, eu vejo realmente muita inteligência no mundo. Se a gente parar, existem prédios imensos que o homem cria. O homem ele cria remédios, o homem pesquisa muitas coisas, o homem cria foguete, vai para a lua, volta da lua. O homem faz muitas coisas inteligentes. E tudo isso que a gente vê o homem fazer, tudo que quando a gente vê o homem sendo justo, quando a gente vê o homem sendo santo, quando a gente vê a alegria do homem, a gente está vendo a imagem e a semelhança de Deus no homem. Aí você pergunta: mas e a parte de tanta burrice? Eu também vejo muita gente burra fazendo besteira por aí. Essa parte não é a imagem e semelhança de Deus. Essa parte quer dizer que essa imagem e semelhança de Deus foi quebrado. E isso é o nome do pecado. O pecado é quando o homem deturpa aquilo que Deus criou. Mas o homem, em seu estado natural, no seu estado original, no seu estado criado por Deus, ele não é burro, ele não é doido, ele é inteligente, ele é sábio e ele é justo. Essa é a condição original do homem. E aqui a gente vê que nessa condição original do homem, a imagem e semelhança de Deus, o homem, ele recebeu uma outra coisa que é parecido com Deus, que é o domínio sobre a terra. Então Deus, ele é o Senhor. O que quer dizer que Deus é o Senhor? Quer dizer que ele tem domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. E Deus colocou o homem parecido com ele, semelhante com ele, também para dominar. Então veja aqui no verso 26, o homem, e homem aí é homem e mulher, os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles foram criados para dominar os animais e para dominar a terra. Está vendo aí no verso 26, o domínio do homem sobre toda a terra. E aí, nós vemos aqui, quando a gente vê esse texto aqui, a gente vê todas as principais características que nos tornam humanos. Você tem aí o casamento,
O homem e mulher é casado, eles deveriam procriar, frutificar e multiplicar, e vocês têm a origem da família. E esse domínio do homem sobre a terra é a origem do trabalho. É a origem do trabalho. Então, se você parar para pensar, o que é trabalhar? Trabalhar é exercer domínio sobre a terra. Então, por exemplo, se você for... Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, o primeiro emprego que um ser humano teve foi cuidar do jardim. Talvez jardineiro seja a palavra, mas era cuidar daquele ambiente que estava ali. Inclusive, Adão, ele vai dar o nome para os animais que tinha ali, ele vai começar a dar nomes. Ou seja, ele está cuidando daquele ambiente. E todo emprego é assim, você cuida de alguma coisa, você domina sobre alguma coisa, você exerce autoridade sobre alguma coisa. Então, se você não sei, se você é programador, né? Programador na área de informática, para pensar que tudo aquilo que fez aquele computador existir, pense nisso, você tem um computador lá, tudo aquilo que fez aquele computador existir veio da Terra. Você já parou para pensar que no tempo de Adão e Eva, eles já tinham todo o material necessário para criar um computador. Eles já tinham todo o material necessário para criar um computador. Aí você pergunta, por que eles não tinham um computador? Porque ninguém tinha descoberto ainda como fazer. Mas o material estava lá. Tudo que é necessário para criar aquilo já estava lá. Tudo que é necessário para criar um avião já existia no tempo de Noé. Por que eles não tinham? Porque o domínio ainda não tinha chegado a esse ponto. De dominar aquele material, montar e criar uma coisa assim. Então, tudo que nós criamos vem do nosso domínio sobre a terra. E aí, o domínio começou, o homem dominando o jardim. E se não entrasse o pecado, esse domínio ia crescer e se desenvolver cada vez mais, sem deturpações. E aí, de repente, se não entrasse o pecado, quem sabe em 10 anos Adão já criava um avião, um computador, ninguém sabe. Só que aí, esse domínio não continuou da forma que Deus criou para si. Porque lá no capítulo 3, vamos para o capítulo 3, o que acontece no capítulo 3? Adão e Eva dão ouvidos para a serpente. Eles dão ouvidos para a serpente. E preste atenção o que Deus diz para Adão, depois que Adão dá ouvidos para a serpente. Capítulo 3, versos 17. E Adão disse... na verdade, vamos voltar para o 16. 16 ele fala com a mulher. Olha só o que Deus fala com a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da mulher, da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Até aí. Então veja bem o que acontece aqui. Isso aqui, depois que o pecado entra no mundo, existem maldições. Se vocês prestarem atenção, cada uma dessas maldições aqui, elas têm a ver com o que foi dito em Gênesis 1. Então, por exemplo, lá em Gênesis 1, Deus falou, crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Então, eles teriam filhos, teriam uma família com filhos. No verso 16,
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, com dor darás luz a filho, quer dizer, aquilo que foi criado passou a ser algo com muita dor. Então, algo que era para ser sem toda essa dor, houve uma multiplicação de dor, e hoje, né, quem tiver filho aí, parto natural, cada grito que você der, você tem que lembrar de Eva, né? Então, com dor, e também as dores que os pais sofrem com os filhos adultos, fazem besteira. Então, você vê que a procriação não existe naquela condição pacífica que estava no princípio. Teve algo de ruim que veio sobre aquilo. Da mesma forma, quando ele diz, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que quer dizer isso daqui? Isso aí é o desejo da mulher de mandar no marido, dela ser o cabeça. Então, se você sentiu algum desejo de, eu vou mandar nessa casa aí, cala a boca, marido. Isso vem da sua mamãe Eva. Ok? O desejo, como ela fez lá, vamos prestar atenção no seguinte. Primeiro Deus criou Adão. Aí Deus falou com Adão, Adão, ninguém aqui vai morrer se você não fizer isso daqui. Você vai viver eternamente. Então Deus fez uma promessa de vida eterna, sob a condição de Adão obedecer. E Adão, ele tinha que ensinar a sua esposa Eva. Ele tinha que, porque Eva veio depois, né? Na verdade, para quem não sabe, ela não era chamada Eva, só chamada Eva no verso 20, E chamou Adão o seu nome, o nome da sua mulher, Eva. O que ela era chamada antes? Ela era chamada de mulher. A palavra Adão significa homem. Que nome criativo, né? O homem se chamava homem, que é Adão, e a mulher se chamava mulher. Aí depois ela passa a ser chamada de Eva. Por quê? Isso é outra história, não vamos entrar nisso agora. Mas a mulher, o nome dela era mulher, até aí, ela, o que ela fez? Ela deu ouvido à serpente, e aí depois que ela deu ouvido à serpente, ela deu do fruto para Adão. Vocês estão percebendo que se inverteu? A serpente manda, Eva obedece, e Adão obedece Eva. É o contrário do original. O original, Deus falou com Adão, Adão falava com Eva, ensinava Eva. Então, na queda teve uma inversão. E aí, a partir disso, a mulher vai querer dominar sobre o homem, mas ela nunca vai conseguir. Quando ele fala, e ele te dominará, quer dizer que a mulher nunca vai conseguir, mas ela quer, é o que ela deseja. O seu desejo é o desejo, a luta dela. E com certeza, então, o pecado está sempre nessa inversão. Então, qual é um dos pecados dos homens? Quando o homem não quer assumir a sua liderança. Tem essa inversão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que acontece em muitas casas. A mulher mandando o marido acordar para ir para a igreja. Acorda, marido, nós temos que ir para a igreja. Quem é que está liderando aí? É a mulher que está liderando, tentando levar. E o marido está igual Adão. Está igual Adão, dormindo sem assumir a sua liderança. Quem é que tem que liderar a família? Colocar todo mundo para a igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus. É um homem. Mas desde Adão tem essa inversão. Não que a mulher não deve chamar o marido, mas o fato dela ter que fazer isso indica que ele não está sendo um bom líder. Então você vê aí que cada uma das maldições, elas se relacionam com a forma que Deus criou algo, aquilo vai se invertendo. Então Deus criou os filhos para alegria, mas agora existe tristeza nos filhos, existe dor. Deus criou o homem e a mulher, o casal, mas agora os papéis se invertem. E no verso 17, Deus vai falar com Adão assim, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo,
não comerás dela, maldito é a terra. Então você vê que tem a maldições sobre a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e encardos também. O que são esses espinhos e encardos, essa dor da terra? Quer dizer que agora o trabalho se tornou algo mais difícil. O trabalho se tornou algo mais complicado. Então tem gente que acha assim, o trabalho existe por causa do pecado. Não, o trabalho não existe por causa do pecado. Porque vocês viram que lá em Gênesis 1 e 2, Adão já trabalhava. Antes do pecado, Adão já tinha um trabalho. Adão já tinha que trabalhar. Então Deus não criou o homem para ser ocioso, preguiçoso. Eu acho que antes Adão ficava só deitado na rede, aí ele puxava um fruto e comia. Não era assim, ele tinha que trabalhar. Qual é a diferença? Que o trabalho dele não era chato quanto o teu. Então, sabe quando você se estressa no trabalho, discute, gente chata? É isso, os cardos e os espinhos. Então você está vendo que tudo aqui não é que não existia antes, mas são as coisas que Deus criou, o trabalho, a família, sendo deturpado, sendo corrompido. Então o pecado é isso, tá? O pecado, quero saber o que é pecado? É simples, são as coisas que Deus criou, o homem arruma um jeito de deturpar, de transformar numa maldição, numa destruição. Então Deus criou a uva. Deus criou a uva, lá em Gênesis 9, Noé pegou essa uva e transformou numa bebedeira. Ele pegou algo que Deus criou, a uva, e transformou numa bebedeira. Todo pecado é assim. Deus criou o casamento, o homem destrói o casamento. Deus criou os filhos, o homem destrói dor, sofrimento. Essa é a origem do pecado. E você vê aí, então, a maldição sobre a terra. Então, desde Adão, desde Gênesis 3, existe uma maldição sobre a terra. E essa maldição, ela vai aumentar no capítulo 4. Olha só o capítulo 4, avança para o capítulo 4. No capítulo 4, existem dois irmãos que são filhos de Adão e Eva. Dois irmãos, um chamado Caim, outro chamado Abel. Algumas pessoas se fazem a seguinte pergunta. Pergunta o seguinte, até usam para criticar a Bíblia. Eles falam o seguinte, se só existia Caim e Abel, como que veio os outros seres humanos? Qual o problema com essa pergunta? A Bíblia não diz que só tinha Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão, se vocês forem em Gênesis capítulo 5, Adão teve filhos e filhas. Então, Adão não teve só Caim e Abel, também teve filhas também. Mas, por que então, no capítulo 4, só menciona Caim e Abel? Não quer dizer que não tinha outros. Esses dois são mencionados porque ele quer contar aqui a história do primeiro homicídio. Então, ele vai contar uma história sobre os dois. Não quer dizer que não tinha outros, mas esses dois é onde teve o primeiro homicídio. Então, Caim matou Abel. Agora, olha só o que Deus fala depois que Caim mata Abel. Verso 8. E falou Caim com seu irmão. Gênesis 4, 8. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Só que pergunta. Sou eu o guardador do teu irmão? Ou seja, não estou nem aí, tenho raiva de quem sabe. Continua. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então veja que novamente existe uma maldição sobre a terra por causa do pecado. O pecado faz com que a terra seja amaldiçoada e esse é um tema
presente em toda a Bíblia a maldição que o homem traz sobre a terra por causa dos seus pecados. Ou seja, aquela criação que Deus fez muito boa, o homem cada vez mais pela sua maldade vai corrompendo, vai trazendo destruição, vai trazendo morte. E quanto mais morte, quanto mais pecado, quanto mais depravação, mais a terra é contaminada. Bom, isso que eu acabei de explicar para vocês sobre a terra, que Deus criou a terra boa, que o homem amaldiçoou a terra, que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, nós vamos ver que isso é importantíssimo para entender a obra da salvação. Isso que eu acabei de explicar é muito importante para vocês entenderem a obra da salvação de Jesus. Então veja bem, prestem bastante atenção. Tem muitas pessoas que elas pensam que a obra da salvação quer dizer que Deus está salvando almas, Ele está salvando a nossa alma, e aí quando a nossa alma morre, a gente vai para o céu, e a gente está fugindo dessa terra aqui, a gente vai para o céu, a gente foge, e quando chegar a hora, Deus vai tacar fogo, vai destruir tudo, e acaba essa terra, fica só o céu, e acaba com tudo. Essa visão está errada. Esta visão está errada. O que é salvação na Bíblia? Isso aí que eu acabei de falar, que muita gente pensa, não é salvação. Isso é destruição. Isso que eu acabei de falar é destruição. Salvação na Bíblia quer dizer que tudo que Deus criou, Ele vai impedir de se destruir. Tudo que Deus criou vai existir para sempre. Tudo que Deus criou vai existir para sempre. Então, pense, por exemplo, na questão que a gente viu, Deus criou o mundo, e aí este mundo que criou se corrompeu. O que vai acontecer com este mundo que Deus criou e que se corrompeu? Deus não joga esse mundo fora, mas Ele salva este mundo da corrupção. Em primeiro lugar, vamos pensar no homem. Abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler dos versos 37 até o 40. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos os que confiam em Jesus terão a vida eterna. E eles receberão o que no último dia? A ressurreição. Eu ressuscitarei no último dia. E ele repete isso depois, no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que é o último dia aí? É o último dia, quando Jesus voltar, quando Jesus vier, haverá uma ressurreição. Nós lemos também sobre isso, vocês podem avançar, quer dizer, voltar no capítulo 5. No capítulo 5, verso 26 em diante.
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E mais uma passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu com alardo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você vê aí que todos que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Para pensar nessa ideia de ressurreição, de vida eterna daqueles que ressuscitarem. Se vocês voltarem lá no que eu mostrei em Gênesis 1, o que aconteceu com Adão? Deus fez uma promessa para Adão. Se você não comer do fruto, você vai viver eternamente. Quando Adão pecou, o que Deus falou em Gênesis 3 para Adão? Do pó viestes, para o pó voltarás. Então, em Gênesis 3, entrou a morte. Em Gênesis 3, o homem que veio do pó e que poderia viver eternamente, ele voltaria para o pó, e é o que acontece conosco. Mas em Jesus, o que Jesus veio fazer? Jesus veio destruir o homem que Deus criou? Não, ele não veio destruir a humanidade, ele veio salvar. E o que significa Deus salvar a humanidade? Quer dizer que ele vai reverter aquela morte que Adão trouxe. Tudo que Adão trouxe de ruim, Jesus reverte, e por isso que haverá uma ressurreição. Pensa nessa ideia de ressurreição. Quando você pensa na eternidade, o que você pensa? Um monte de fantasma voando pelas nuvens? Não. A gente vê que a gente vai ressuscitar, a gente vai ter um corpo físico, como ele diz aqui, como Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Então reflita nisso. Pense, por exemplo, na questão da nossa aparência. Algumas pessoas, não sei porquê, mas elas pensam que quando a gente morrer, vai apagar todas as memórias. A gente não vai lembrar de nada. Que absurdo. A Bíblia diz que a gente não só vai lembrar de tudo, mas a gente vai lembrar de tudo de forma mais intensa e de forma mais real. E da mesma forma, nós teremos um corpo físico. Muita gente se pergunta, como será esse corpo físico? Será o mesmo tipo de corpo que nós temos, porém glorificado. Deixa eu dar um exemplo de algo para vocês entenderem isso. Pense em você aí, pense em você quando você tinha 5 anos de idade. Pensaram? Vocês têm foto em casa, né? Vocês pequenininhos, 5 anos de idade. Tá, agora pense em você com 15 anos de idade. Pensou? Agora pense com 35. Quem for mais novo pode pensar menos. Pensou? Ok, então vamos raciocinar aqui. Vocês, em cada idade dessa, vocês tinham diferenças, não tinham? Tinham diferenças. Mas vocês conseguem perceber que mesmo nessas diferenças, havia uma semelhança. Não havia uma semelhança? Então tem mudanças, mas você vê que é o mesmo rosto. Né? Eu vejo a sua cara lá com 5 anos de idade e eu falo, aquela pessoa. Então vocês têm que entender que na ressurreição nós teremos uma transformação.
mas essa transformação será mantendo a mesma identidade da mesma pessoa. Nós seremos a mesma pessoa. Eu vou olhar para você lá, vou falar, é a minha mãe, é a minha irmã, é o meu irmão lá da igreja. Só que você vai ser mais bonito. Não vai ter nem cara de 5 anos, nem cara de 15, mas vai ter uma cara que vai ter alguma semelhança. Qual será a cor da sua pele? Eu acredito que será a mesma que você tinha aqui. Se você era branco, você vai ser branco. Se você era negro, você vai ser negro. Apocalipse fala na visão do céu pessoas de todos os povos, de todas as etnias, de todas as raças, lá no Apocalipse. Deus criou essas características e elas continuarão a existir para sempre. Você não vai deixar de ser você nunca. Você nunca vai deixar de ser você. Só que você vai ser uma versão melhorada de você. Você vai ser uma versão melhor. Então, isso é a ressurreição. E eu não sei por que a fé na ressurreição, até muitos cristãos não têm mais fé na ressurreição. Eles só pensam no espírito voando para o céu. Mas a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. E aonde que esses ressurretos habitarão? Onde eles habitarão? Antes de mostrar onde eles habitarão, abra lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ler o primeiro verso aí, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ler tudo junto aí? No princípio criou Deus. Então, o que é que esses céus e terra, essa expressão, os céus e a terra, o que que significa? É todo o universo. É todo o universo. Agora, pulem para Isaías capítulo 65. Vou mostrar algo importante aí para vocês. Isaías 65, verso 17. Vamos ler, ó. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aí, que as pessoas vão falar, tá vendo? Você não vai lembrar de nada. Vai passar em branco na sua cabeça, você vai esquecer de tudo. Não haverá mais lembrança das coisas passadas. Por isso que a gente tem que lembrar que é importante ler o texto e ler o contexto. Ler o que vem antes, o que vem depois. Vamos ler o verso anterior para a gente ver aí, ó. Verso 16. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no nome do Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Então, se você ler os versos anteriores, ele fala sobre esquecer angústias passadas, esquecer sofrimentos passados, pecados passados, no sentido de que você não vai ser mais angustiado, você não vai ser mais triste, você não vai sofrer mais. Então, no verso 17, quando ele fala coisas passadas, as coisas passadas são as angústias, os pecados que ele menciona nos versos anteriores. Isso já acontece agora, né? Quando você crê em Jesus, você fala assim, ó, deixei aqueles pecados para trás, eu lancei aquilo no esquecimento. Não quer dizer que sua memória foi apagada, quer dizer que aquilo faz parte do seu passado. Lá no Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus diz que nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Mateus, capítulo 7.
É interessante, né, a gente ter essa noção, a gente vai conhecer os personagens bíblicos. Você vai chegar na eternidade e você vai falar, isso aqui é Abraão, eu lia sobre ele na Bíblia, eu lia sobre Sara, agora eu estou conhecendo quem ele é. Você vai ver o rosto dele. Então vamos continuar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu crio novos céus e nova terra. Agora, pulem para o verso 25. Diz assim no verso 25. Não vamos ler tudo aí, mas o verso 25 diz, ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Presta atenção. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Então, o que está presente aí? O que está presente? Os animais. Os animais estão presentes. Por quê? Lá no princípio, Deus criou os animais. Os animais vão deixar de existir? Não. Porque Deus, por meio de Cristo, salva tudo aquilo que Ele criou. Então vai continuar existindo animais. Só que o que tem de diferente nesses animais aí? O que está de diferente neles? Eles não estão se matando mais. Reparou? O leão e o cordeiro estão juntos, mas não tem mais morte. O boi e o leão estão comendo palha. Não tem mais morte. Por quê? Porque as coisas passadas ficaram para trás. Então vocês vão ver que tem várias passagens que fala no novo céu e na nova terra, não só seres humanos, mas também os animais, porque os animais fazem parte da criação. Pulem aí para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Então vai ter até cachorro no céu, né? No céu eu creio que não. Mas na nova terra vai ter. Entenderam a diferença? Colossenses capítulo 1. Diz assim, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Para aí, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Onde fala sobre, Gênesis 1, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que aconteceu depois que Deus criou em Gênesis 3? Tudo que Deus criou bom foi destruído. Agora, olha só o que ele diz que Jesus faz. Verso 18. E ele, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, Jesus é o princípio e primogênito dentre os mortos. Quer dizer, aquilo que o pecado trouxe à morte, Jesus reverte quando ele ressuscitou dos mortos. Continua, verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então você vê que Jesus reconcilia. O que é reconciliar? O que o pecado destruiu, Jesus traz de volta. Todas as coisas que Deus criou, tanto a terra quanto o céu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Então ele está falando, há uma glória que vai se revelar em nós. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, a morte, o sofrimento, a dor, a terra amaldiçoada. Verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, haverá um tempo em que a criação será liberta. Haverá um tempo que a terra não estará mais sob maldição, que é o tempo em que nós haveremos de ressuscitar. Diante disso, então, podemos voltar em Mateus 5. Fica claro as palavras de Jesus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que irão ressuscitar, aqueles que irão herdar a terra para sempre, a terra renovada, não mais sob a maldição de Adão, não mais sob a maldição da morte, não mais sob a maldição do trabalho doloroso, não mais sob a maldição dos filhos problemáticos, da dor do parto, mas herdarão a terra em glória, liberta da escravidão. E essa deve ser a nossa esperança, a nossa esperança última, a nossa esperança final, a nossa esperança máxima é que um dia Jesus irá voltar e ele irá reverter plenamente todo o mal que Adão causou. Então, se Adão causou a morte, não haverá mais morte. Se Adão causou o choro, não haverá mais choro. Se Adão causou doenças, não haverá mais doenças. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor do parto, não haverá mais todo o sofrimento que nós experimentamos, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Por um só homem veio a morte, por um só homem virá a ressurreição. E diante disso nós somos convocados a andar em mansidão. E para finalizar nós vamos pensar aqui. Quem são esses mansos que herdarão essa terra? Quem são esses mansos que receberão esse corpo glorificado? Quem são esses mansos que Jesus dirá, vinde a mim benditos para o reino do meu Pai? A mansidão é, em primeiro lugar, uma característica que nós devemos ter em relação a Deus. A mansidão, em primeiro lugar, é em relação a Deus. Abra em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Verso 19. Não, desculpe, vamos do verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, Deus nos gerou pela sua palavra. Alguém pregou a palavra para você e vocês já nasceram de novo. É o princípio da nova criação.
É o novo homem, a nova criatura. Vamos continuar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Preste atenção, o que é essa ira aqui contextualmente no verso 19? Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Esse irar aqui é irar-se contra a palavra de Deus. Então, no verso 18, ele está falando de alguém pregando a palavra da verdade, alguém falando a palavra de Deus, e no verso 19, ele está dizendo que antes de você querer falar, antes de você querer responder, antes de você querer retrucar, antes de você querer debater, antes de você querer se irar, você tem que ouvir. Todo homem esteja pronto para ouvir. Aqui ele não está falando de ouvir qualquer coisa, ele está falando de ouvir a palavra de Deus. Esteja pronto para ouvir e demorado para falar. O falar aqui é falar, retrucar, responder. Demorado para se irar. Ou seja, seja manso. Quando Deus fala, não se ire. Quando Deus fala, seja manso. Sabe quando a gente ouve coisa que a gente não gosta? É muito fácil a gente já responder cheio de argumentos. Nem sabe o que está respondendo. Mas já não gostou porque mexeu alguma coisa comigo. Já não gostou, ficou nervoso. Ele está dizendo, vocês não estão ficando irados, nervosos com o homem, mas é com a palavra de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar lá em Novo Hamburgo. Eu preguei para um monte de político lá em Novo Hamburgo. Um monte de político reunido e muitos desses políticos estão acostumados com puxa-saco, essas coisas aí. Eu não fui lá para puxa-saco de ninguém, não. Eu fui lá para brigar com eles. E aí, mas falando sério, eu fui lá para pegar a palavra de Deus. Não arrumar confusão, pegar a palavra de Deus. Eu fui pregando. E eu fui falando a verdade para esses políticos. E alguns receberam bem. Foi até legal, alguns receberam bem. Mas tinha um lá, eu me lembro de um, que ele estava na cadeira se tremendo. Eu acho que se ele pudesse, ele levantava para me socar. E eu não falei nada demais. Eu só falei que esses políticos eles vão ser julgados por Deus e que se eles forem corruptos, coisa assim. Tem que se arrepender, você vai ser julgado por Deus se você for um político corrupto. Tem que se arrepender. Preguei. Não sei porque que alguns ficaram incomodados. Mas tem gente que fica nervoso. E se puder, quer te matar. Tem gente que se pudesse queria te matar. Não porque você está ofendendo ela, mas porque ela não quer ouvir algo que confronta um pecado que ela tem. Então tem muito político, você fala assim, os ladrões vão para o inferno. Pronto, você chegou na casa dele. Né? É verdade. E aí, qual é o certo? Né? É se arrepender. Eu era ladrão, agora eu vou deixar de ter. Igual o Zequeu, eu vou devolver tudo que eu roubei. Os mansos herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Você quer ressuscitar? Você quer ter a vida eterna? Aceite a palavra de Deus com mansidão. Com mansidão. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que as pessoas ficam irritadas com a palavra de Deus? Muitos ficam. Seja manso com Deus. Em relação a Deus, nós temos que ser muito mansinhos. Cordeirinhos, cordeiros, ovelhas. Você já viu como é que é um cordeirinho? O cordeirinho, eu entendi por que a Bíblia compara Jesus com um cordeiro. Ele tem a cara de tão bonzinho. Você olha no olho assim, você tem de pena dele. Como que alguém pode matar? É assim que a gente tem que ser em relação a Deus. E nós também devemos ser mansos em relação ao nosso
próximo. Não seja o tipo de pessoa que as pessoas pensam em falar contigo e já sentem um calafrio. A tudo que eu vou falar com aquela pessoa vai reagir com agressividade. Não seja uma pessoa que é visto como agressivo, como irado, como uma pessoa que não pensa para falar, como uma pessoa que não sabe ouvir. Primeiro eu respondo e depois eu penso no que você falou. Já viu pessoas assim? Primeiro eu reajo irado. Aí depois eu vou ver se eu estava certo ou errado. Isso afasta as pessoas de nós. Isso cria um clima em que nós também não podemos ser ajudados. Pensa no quanto que a falta de mansidão atrapalha você. Pensa no quanto a falta de mansidão atrapalha você. Porque às vezes você poderia ter ajudado. Mas você reage tudo de forma tão irada que ninguém nem quer nem falar com você. Já sabe que vai ter confusão. Só depois de muita confusão que você vai começar a ouvir. Então seja manso em relação a Deus e seja manso em relação aos homens. Entenda, normalmente quem é irado, ele pensa assim, não, eu tenho que ser irado para me impor. Eu tenho que ser uma pessoa de confusão para me impor. Não é assim. Ser manso não quer dizer ser bobo, tá? São duas coisas diferentes. As pessoas acham, se eu for manso, eu vou ser feito de bobo. Não. Ser manso quer dizer que você vai ouvir, quer dizer que você vai procurar entender, quer dizer que você vai considerar. Aí você vai ter base para impor o seu direito. Porque você ouviu, você considerou, bom, agora eu vou explicar porque você está errado. Se caso for necessário. Agora, quando você é irado, muitas vezes você está certo e às vezes sai como errado. Às vezes, mesmo estando certo, você acaba saindo como errado porque você nem esperou para ouvir, nem tem como você explicar por que está errado. Então, seja manso em relação a Deus, seja manso em relação ao seu próximo, porque os mansos herdarão a terra. Você viu que na nova terra, coloque essa palavra no seu vocabulário, nova terra. A gente vai viver muito tempo lá. Eu acho que eu vou querer uma casa aqui, nesse lugar aqui. Só que com certeza não vai ser um prédio assim tão feinho, né? Mas vai ser tudo belo. Mas pense, na nova terra, até os leões serão mansos. Até os animais serão mansos. Nós precisamos começar a viver aqui o que será a eternidade. Na eternidade não haverá homens violentos, não haverá pessoas agressivas, não haverá pessoas querendo discutir, querendo brigar injustamente. Comece a ser aqui aquilo que você será na eternidade. Você tem que começar de agora. A nova criatura já começa agora. A nova criação, Paulo diz, quem está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A renovação da terra já começa agora. Quando o sangue de Jesus derramou-se sobre a terra e ele ressuscitou dos mortos, a renovação já começou. Seja manso, porque os mansos herdarão a terra. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Cristo, porque tudo que Adão destruiu, nós temos o privilégio de dizer que em Cristo é restaurado, em Cristo é reconciliado. Cristo faz nova todas as coisas. Por isso eu peço, Senhor, se algum casamento aqui se encontra sendo destruído pelo pecado, esteja em Cristo restaurando.
Se alguém aqui, Senhor, vem tendo dificuldades e desafios no trabalho, esteja em Cristo dando a solução. Se alguém aqui se encontra enfermo, esteja em Cristo concedendo a cura. Nós cremos que em Cristo todas as coisas são feitas novas. Por isso, em nome dele oramos. Amém.